As pessoas te validam pela forma como você se apresenta. E eu fico muito impressionada como as pessoas têm currículos fantásticos, investem em cursos, formações, mas a imagem delas não condiz com aquela pessoa que ela é. O que você diria para essa pessoa que não sabe o que quer transmitir? A consultoria ajuda Sim, nesse processo sim, também ajuda de a ter descobrir? clareza, ajuda a ter clareza. E assim, as mulheres, elas mudam o tempo todo. O tempo todo a gente está passando por alguma mudança. É uma maternidade, é um desafio na carreira, é uma mudança de país. E essas mudanças não tem como não impactar na forma como a gente é percebida e se percebe. Hoje eu tenho aqui comigo a Renata Pinheiro, consultora de imagem e estilo, maravilhosa. Bem-vinda! Obrigada, Lari. Prazer estar aqui. Adorei que você chegou totalmente sem script e a gente vai bater Não, um papo é assim, papo. bem leve. Eu acho que é muito melhor, né? Totalmente, só faltou o vinho, né? Como a A gente gente já estava comentou. batendo papo antes, então a gente já continua. Só continua, só ligou a câmera. Isso aí. Gente, só pra quem contextualizar um pouquinho, a gente se conheceu num evento que eu fiz, o Magnetiza, né? Eu tava grávida no evento, foi Muito tão legal. bacana o evento, a gente se conectou. Depois ela fez, né, reamizade com outras Tenho pessoas amigas do até evento. hoje. Olha isso. Foi maravilhoso. Eu até perguntei pra ela quando é que vai ser o próximo, né? Pois é, tô querendo fazer. Já tivemos aqui um insight. Mas vamos ao que interessa. Vamos Sim, ouvir vamos a sua lá. história, um pouco seu percurso, né? Você Sim. veio do mercado financeiro, que é um mercado extremamente masculino, ainda que hoje, Puxa. né, tenha várias mulheres Sim, já sim. nesse mercado. É um mercado masculino. Fala um pouquinho dessa sua história, essa transição, de fato, né, do investimento desse mercado Sim, para a sim. consultoria de imagem e estilo. Claro. Acho que tem muito a ver com a minha história e o fato de eu ser hoje consultora de imagem, o que isso, a minha relação com a imagem vem desde lá. Eu sou formada em economia e desde cedo fui para o mercado financeiro, na mesma faculdade, assim, já na metade da faculdade já estava inserida no mercado financeiro. Então, assim, eu trabalhei durante 18 anos no mercado financeiro, construí uma carreira dentro do mercado financeiro, me tornei uma private banker, que é uma gerente de contas, né, assim, do modo mais prático de explicar, de contas de grandes famílias, né, de famílias de fortunas, então fazia a gestão desses investimentos dessas famílias. E é um mercado muito, muito masculino, com códigos muito sutis, né? Então, não é fácil, assim, não é só resultado que você tem que ter nesse mercado. Você precisa também ter cuidado com outros skills, né? Então, é comportamento, é postura, é linguagem, é forma de você se vestir. E sendo private banker, né, eu tinha que, né, ter uma carteira, eu tinha uma carteira de clientes de grandes famílias. Então, assim, uma grande família me passar todas essas informações patrimoniais, financeiras, eu tinha que passar o quê para elas? Confiança, credibilidade. Então, como a gente pode passar isso, claro, no dia a dia, no trabalho, mas o primeiro contato que essas pessoas vão ter comigo, se elas não me conhecem, é pela imagem que eu apresento. Então, assim, desde cedo, a imagem foi uma questão para mim. Então, no meu primeiro estágio, no mercado financeiro, minha primeira preocupação era a roupa que eu ia vestir no meu primeiro dia de trabalho. Então, já tinha essa preocupação, né, inserida. E dentro do mercado, eu comecei a observar outras pessoas. As pessoas que já estavam em cargos maiores, que eu até me espelhava, né? Então, assim, como é que ela se comporta, como é que ela se veste, como é que ela fala. Então, eu tinha um resultado excelente, eu era muito boa no que eu fazia, mas eu não via de nenhuma família rica, e nem de nenhuma família tradicional. E as pessoas desse mercado, né, pelo menos, porque assim, eu não entrei no mercado financeiro num banco de varejo, eu entrei em bancos de investimento. Então, geralmente, pessoas que estão ali são pessoas que já transitam naquele meio social. Eu não vim desse meio social. Então, eu tinha que me provar cada vez mais. Então, comecei a observar. Eu era muito boa no que eu fazia, mas eu precisava estar inserida naquele ambiente. E nesse ambiente as pessoas não perguntam só onde você se formou. Isso era um detalhe, era básico. Mas onde você mora, onde você estudou, você é amiga de quem? Então, pra onde você viajou, o que você leu. Então isso aí já te coloca com uma certa posição. Então, assim, o que eu preciso fazer? E aí eu fui observando. E aí aquilo ali, eu fui construindo a minha carreira e aperfeiçoando a minha imagem com o tempo. E chegou um momento na minha vida que eu ia assumir uma posição, né, na minha carreira muito emblemática, assim, era muito desafiadora. E eu fiquei muito... O que eu vou fazer? Eu vou lidar com aquelas pessoas. Eu chamei uma consultora de imagem. Na época, isso foi quando? Só para entender. Isso foi em 2000 e...
2019. Tá. 2019, antes Era da um grande pandemia. boom, né? Era um grande boom essa época também da consultoria de imagem, né? No Brasil. O Brasil sempre foi muito forte. Eu acompanhava já outros profissionais nessa época. Mas eu tava com uma questão com relação à minha identidade e também como eu ia me inserir. Eu ia ter uma carteira de clientes maiores, eu estava com um desafio maior de captação de clientes e de metas. E eu ia para um mercado cada vez mais elitista e selecionado. Então, assim, deu aquela preocupação. Aquela eu pressão, tô fora né? da minha zona de conforto. O que eu preciso fazer, como eu preciso me comportar. E eu também estava sentindo que eu precisava também sentir um pouco mais de segurança. Porque a roupa, além de você passar a sua imagem para as pessoas que te veem, a percepção que ela tem da sua imagem, você também sente, quando você se sente bem, você se transforma, né? Você ganha mais segurança, você tem atitudes que você não teria se você não está se sentindo bem com você mesmo, você fica encolhido, você fica você encolhida. até se encolhe, né? Então também precisava me sentir empoderada para poder buscar esse novo desafio. Então, fiz uma consultora, contratei uma consultora de imagem, fiz todo um processo da consultoria, aquilo foi muito importante para mim. Aí eu tive um contato maior. Eu já acompanhava profissionais, tive um contato maior a partir dessa experiência pessoal, e eu percebi que foi muito importante para mim, assim, eu me ganhei segurança, consegui me posicionar de uma forma diferente. Transformou. Quais foram esses pontos de transformação depois da Segurança. Primeiro, assim, confiança em mim, segurança. Eu me senti... isso transparecia até na minha postura dentro do trabalho, nas reuniões que eu fazia, com os clientes que eu estava tentando prospectar também, porque aí eram clientes maiores ainda, eu tinha que... eu trabalhava com um determinado nível de investimentos, eu fui para um nível 10 vezes maior que aquele. Então, eu precisava estar muito mais bem vestida, eu precisava ter muito mais preocupação com a forma como eu ia me comunicar com eles, como eu ia vestir. E eu era a pessoa que fazia... Eu estava formando a minha carteira, então eu não tinha clientes que estavam vindo de lugar nenhum, eu tinha que correr atrás deles. Aquele famoso cold call. Aquela família, né? Mas como é que você faz uma prospecção com uma família que é riquíssima e que está super assediada no mercado? Então, assim, a gente se desdobrava, né? Isso foi uma grande escola para mim, não posso falar nada, mas... A imagem, para mim, naquele momento, e eu me sentir segura comigo mesma, foi super importante. Então, fiz esse processo todo. Passei pela minha maternidade também, na época da pandemia. Eu tive minha filha em 2020. E a gente, sabe, você mãe, sabe como transforma. Totalmente. Já estava sei lá, 18 anos no mercado, e começou a pintar aquela coisa. Não tô mais me identificando com esse trabalho. Eu gostava do que eu fazia, claro, mas o meu brilho no olho já foi sumindo. E eu comecei a pensar em outras questões. Ter mais flexibilidade. Realmente, você trabalhar no mercado financeiro é uma pressão gigantesca. Eu queria ter mais tempo com a minha filha, eu queria estar mais presente. Eu podia chegar em casa pós-trabalho, mas o trabalho continuava aqui na minha cabeça. A pressão era muito... No mercado financeiro, só quem vive ou só quem está perto de quem trabalha. É o dia inteiro com aquilo. E a gente fala com o cliente o tempo todo. Então, algumas coisas começaram a vir. E o grande start foi quando eu tive uma herpes zoster. Isso dói, hein? E eu não achava que era uma herpes zoster, eu achava que era uma queimadura, e achava primeiro que era uma tendinite, porque começa com uma dorzinha, depois parece uma queimadura, e eu fui ao médico, e o médico falou, isso é uma herpes zoster, acho que você precisa repensar muito o seu trabalho se você não quiser ter outra. E aquilo ali foi um choque para mim na hora. Falei, ela falou que eu precisava ouvir, porque realmente é isso, eu precisava repensar. E eu estava vindo de um processo muito estressante do trabalho. Um banco tinha acabado de comprar um outro banco, e eu estava com toda essa carteira de clientes do outro banco, e era um processo muito truncado, e assim, eu tendo que lidar com as expectativas de uma carteira de clientes novas, com as expectativas do banco para que esses clientes permanecessem no banco. Então, era um momento de muito estresse para mim. E aí eu fiquei pensando naquilo. E na época, o meu marido, eu era casada, agora eu já não sou, mas o meu marido na época conversou comigo e já via falando que queria sair do Rio de Janeiro, que queria mudar de país. E a gente pensou em vir para Portugal. Eu falei, então vamos fazer a transição de carreira, a transição de país, tudo junto. E a gente tomou essa coragem e fez essa mudança, viemos para cá. Sua filha tinha 3, tava 2 para 3 anos. Ah, tá. Quando ela veio para cá.
E foi tranquilo, assim, tudo deu certo. Assim, quando a gente tá empenhado com o que a gente quer, as coisas vão dando... Clareza, né? Isso, clareza. Acho que é a palavra que realmente resume. Porque quando a gente tem clareza do que a gente quer, o universo vai conspirando, as coisas vão... A gente lida melhor com as Sim, diversidades, foi realmente muito interessante, porque eu consegui vender um apartamento rápido, eu consegui me desfazer de todas as minhas coisas rápidas, eu fiz o desapego das minhas roupas, porque eu era uma pessoa que tinha um closet enorme. Vindo para Portugal, eu tive que, sei lá, reduzir por 1/3 do que eu tinha. Imagina. Então, aquilo já veio na minha cabeça, já. Porque quando eu montei um Instagram para desapegar das minhas roupas. E eu fazia os looks para fazer a venda das minhas peças. E fazia uma certa consultoria, porque eu falava, compra essa com essa, para você combinar. E aquilo foi... E foi meu primeiro contato também com as redes sociais, porque eu tinha rede social, mas eu não era ativa, né? Botava qualquer coisa ali, mas com os meus desapegos eu tive que ser mais ativa. E, claro, nenhuma experiência não é válida, né? Tudo é um somatório de experiência na sua vida. E aquilo, a consultoria sempre foi uma coisa que as pessoas já identificavam em mim no trabalho. Meus amigos, meus colegas de trabalho sempre falavam, Renata, por que você não é consultora? Porque eu me vestia de forma diferente das pessoas do meu trabalho. Eu sempre estava com looks mais criativos, assim, não diferentes, né? Mas, assim, criativos no sentido de... Diferente, eu não ia fora do eu não ia com habitual. um terninho cinza, não. Eu sempre colocava uma cor com uma outra. E eu sempre gostei... Eu morava no Rio, né? Então, assim, o Rio tem essa vossa, essa vibe, né? Essa vibe um pouco menos formal. Menos formal. Mesmo trabalhando no mercado formal, eu conseguia fazer esse high-low que a gente chama, né? Misturar um pouco de peças mais naturais, artesanais, com coisas mais formais. Então, isso as pessoas gostavam muito da mistura de cores, das ideias que eu tinha para alguns looks. E eles sempre falavam, Renata, você tinha que ser consultora. E eu ficava, não, mas eu gosto disso, mas não. E eu acompanhava as minhas amigas também. Eu fazia shopper com elas. Quando elas precisavam ir para uma festa, elas me chamavam para ajudar a comprar o vestido. Então, assim, informalmente, eu já fazia. E, além disso, eu fazia cursos também. Porque nas horas vagas, o que eu fazia? Eu preciso oxigenar a minha mente. Porque só mercado financeiro, não dá. Então, eu fazia muitos cursos. Eu fiz cursos da Cris Pero Guimarães, que é uma pessoa super conhecida no Rio, e eu fazia curso de cores, laboratório de styling. Então, eu sempre estava inserida nisso, de uma certa forma, porque era algo que eu gostava. Você sempre gostou de moda ou foi no mercado financeiro que despertou tudo isso? Sempre gostei. Então, desde aquela coisa que eu falei, meu primeiro dia de trabalho, qual roupa que eu vou usar? A primeira coisa que eu fiz foi ir para umas lojas de departamento comprar roupa. Porque isso já era uma preocupação que eu tinha. E aquilo ali eu fui aperfeiçoando com o tempo e com a intenção de cada momento da minha carreira também. O que eu preciso transmitir? E também observando os meus pares também, as pessoas que eu tinha uma certa identificação e que eu gostava. Então, assim, a gente precisa observar as pessoas. O mundo é muito, assim, visual. Muito. Não só no off, ainda mais no digital. O digital então, nem totalmente magético. Mas no off também. As pessoas te validam pela forma como você se apresenta. E eu fico muito... assustada como as pessoas... Assustada não é a palavra, mas assim, eu fico muito impressionada como as pessoas têm currículos fantásticos, investem em cursos, formações, certificações, mas a imagem delas não condiz com aquela pessoa que ela é. Ou então, às vezes, eu vejo pessoas fantásticas, criativas, mas com uma imagem de uma pessoa que não transmite aquilo. Então, assim... Tem que andar junto, porque as pessoas fazem a leitura de você na hora. E, às vezes, você deixa de ter oportunidade de falar quem você é, o que você faz. É a capa do livro, né? E quando você fala não condiz, para um público mais cru, que talvez nunca tenha ouvido falar, não significa, assim, marcas de luxo, coisa... Não é isso. É o básico bem feito, né? Se eu sou uma pessoa criativa, como é que eu vou transmitir a criatividade no meu vestir? Colocando uma roupa com cores, não vai ser uma bolsa mais formal, vai ser uma bolsa diferente. Então, assim, com um material diferente. Então, assim, a criatividade da pessoa, ela pode estar em outras formas, né? Então, assim, não precisa... nunca tem a ver com a marca de luxo. As pessoas têm essa necessidade. Para eu me vestir bem, eu preciso gastar muito dinheiro com roupa. Não, a gente hoje, graças a Deus, tem um mercado, né, que nos oferece roupas de qualidade com preço acessível. Você saber escolher
faz você... Que é o X, né? Claro, Nossa. tem pessoas maravilhosas que se vestem só com roupas de departamento. E eu ajudo em todos os sentidos. Pessoas, desde da marca de luxo até... É o público que... o público que... O que aquele público quer é o que eu vou buscar para ele. E claro. como é que funciona de fato, assim, o seu trabalho? Tem, né, a coloração, tem o estilo. Sim. Como é que funciona? É online, presencial? Então, eu trabalho online e presencial. E aí, claro, assim, o online você vai ter aquele contato via vídeo, mas assim, eu tô o tempo todo via WhatsApp, eu faço as consultorias por Zoom com as minhas clientes, a gente tem as nossas reuniões, eu acompanho elas no shopping, inclusive, quando elas estão comprando, elas fazem os vídeos, eu me mostro, elas vestindo, então assim... os meios de comunicação ajudaram muito a gente a se aproximar. Então, isso não é uma questão. E também presencial aqui em Portugal, né, em Lisboa. E a gente tem, assim, a consultoria são vários serviços, né? A gente tem a consultoria de imagem completa, que vai desde da análise do estilo da pessoa, para entender qual é o estilo dela, o que ela quer transmitir com a imagem dela, até a coloração pessoal, porque também é uma outra ferramenta dentro da consultoria, quando você analisa as cores que mais realçam a beleza dela, porque a gente tem, né? Cada pessoa tem a sua paleta de cores e as cores que realçam mais a sua beleza. E a gente vai para a parte prática que eu falo, que aí você vai para o seu guarda-roupa e vai colocar aquele guarda-roupa conforme a gente conversou na análise de estilo. Eu quero transmitir isso, então essa roupa não transmite, então a gente, né, ou transmite se você combinar com essa. Então, é a parte prática, onde a gente vai analisar o guarda-roupa, que a gente chama de closet detox ou closet cleaning, e monta os looks. E, se houver necessidade, a gente também faz a indicação de algumas peças que vão compor melhor aquele seu acervo, né? E também tem o styling. Eu ajudo pessoas a escolher uma roupa para uma festa. Eu fiz há pouco tempo uma grande artista que precisava de um outfit para a exposição de arte dela. Ela era artista, era anfitriã, então tem todo um trabalho também para você entender o que você quer comunicar nesse dia, a sua obra é assim, então como é que vamos ter um contraponto com a sua roupa. Então, é um trabalho muito pensado. É uma estratégia, né? É estratégico, não é aleatório, não. Porque se for aleatório, sim, você não vai jogar de uma forma estratégica para você captar a sua atenção para você, e você investe tanto numa exposição, né, como foi essa artista, ou uma pessoa às vezes investe tanto num vestido, e aí você vai comprar um vestido que não vai realçar sua beleza, não vai... Vai ficar aquém de tudo que você está proporcionando naquele ambiente. Ou então tem uma ocasião super importante, um casamento da filha, que ela precisa, né? Então, são coisas que você investe. Então, assim, escolher de uma forma estratégica faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E você citou ali algumas vezes que a pessoa, assim, o que a pessoa quer transmitir. Mas muitas vezes, o que eu sinto? Falta de clareza também, né, nas pessoas, até porque a gente vive ciclos da nossa vida, maternidade, muda de trabalho, saiu do mercado corporativo, Sim. foi empreender, numa coisa. Que você diria para essas pessoas? Porque às vezes, assim, muita gente às vezes não tem consciência do quanto isso é importante. Como eu digo assim, na vida, né? Não só profissional, mas pessoal também. Você ter essa consultoria, até porque eu já passei por esse processo também e aconselho todo mundo. O que você diria para essa pessoa que não sabe o que quer transmitir? A consultoria ajuda nesse processo também de descobrir? Ajuda a ter clareza. E assim, as mulheres, elas mudam o tempo todo. O tempo todo a gente está passando por alguma mudança. É uma maternidade, é uma carreira, um desafio na carreira, é uma mudança de país... É um divórcio, é uma separação. E essas mudanças não tem como não impactar na forma como a gente é percebida e se percebe. Então, a consultoria ajuda você a ter clareza do que você quer transmitir, do que você é. Aí é uma questão a gente ajuda na questão do autoconhecimento. Quem é a Clarissa? O que a Clarissa quer comunicar na imagem dela, nesse momento da vida dela? Nesse momento que ela está vivendo, porque você vai passando por fases, né? E aí, essa clareza muda tudo, porque a gente, não só, né, tem essas mudanças de fase, mas a gente é bombardeada por influências de todas as partes. A gente está no Instagram ali, a gente fica vendo as influencers, as blogueiras, as artistas, e a gente acaba assumindo, é bonito, mas é bonito nela. Nela. Será que em mim é bonito?
Qual é o meu estilo? Eu gosto, acho interessante, mas eu sei que isso não faz parte do meu estilo. Ou faz parte se eu usar dessa forma. Então, quando você tem clareza, você capta essas influências e sabe filtrar para o seu estilo. Total. Para sua forma de ser. Para de comprar aquela blusa na promoção, porque não tem nada a ver com o seu estilo, mas porque tava 10 euros. Sim, ou porque tava no saldo. Mas será que aquele tecido é um tecido que me favorece? Será que aquela cor me ajuda? Será que... Até a forma de usar, né? Então, assim, você sabe comprar de uma forma mais estratégica. Isso que eu digo. A consultoria ajuda você a ter clareza, te dá uma direção, e ajuda você também a ser intencional na sua imagem. Porque você, além de te ajudar a entender quem você é, o que você quer transmitir, tem momentos da sua vida ou de ocasiões que você vai saber, olha, eu vou nesse jantar aqui, eu quero comunicar isso, vai ter um cliente super importante, vou numa reunião com um cliente muito difícil. Bom, como é que eu vou vestida? Ou eu preciso impressionar. Então você tem... É muito diferente, né? A roupa que você vai usar para fazer um workshop para 10 pessoas mais íntimo não é a mesma que você vai usar para palestrar para 1000 pessoas no ambiente formal. Se eu tô com um grupo de mulheres, eu tenho que ser mais... Eu preciso estar mais acessível, então eu vou usar cores mais claras, não vou estar tão formal. Se eu vou palestrar para homens, eu preciso transmitir mais seriedade. Então, assim, tudo é intencional. Então, você saber também ter esse direcionamento é importante. É maravilhoso, né? E se ajuda a seu favor. E o que você diria para, principalmente mulheres, né? Não só, mas acho que para as pessoas, no modo geral, que se sentem assim, tem autoestima baixa e tal, como que a consultoria pode reverter essa situação? Primeiro, ela te ajuda a se entender. Porque a gente não tem tempo de pensar, né, gente? A gente vai vivendo. A gente vai vivendo, vai sobrevivendo, às vezes, muitas vezes. E eu posso dizer isso porque eu sobrevivia no mercado financeiro, porque a gente não tem tempo de parar para pensar na gente. A gente vai apagando fogo, né? Incêndio. Mas ela ajuda você a ter um momento com você. Quem é você? Porque a gente tem essas perguntas. A gente tem toda uma técnica, uma metodologia que faz com que você pare e pense. Quem é você? O que você quer? O que você quer transmitir? Qual é a forma como você quer ser vista pelas pessoas? Eu gosto de roupas mais naturais. Não, eu gosto de roupas mais formais. Você tem um momento para você parar e pensar em você. E aí também ajuda você a ter clareza. E isso faz toda a diferença na sua autoestima. Porque a forma como a gente se vê é como a gente vai se colocar no mundo, né? Totalmente. Renata, muito obrigada por esse papo. Obrigada a você. Volte sempre, a casa é sua. Agora já é seu caminho. Adorei. Adorei o bate-papo leve. Gente, sigam as redes sociais da Renata, a gente vai deixar aqui na descrição. Volte sempre e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.